Bom, pessoal, é muito bom que vocês estejam conosco aqui no Canal 8, programa Mais Cidadão. Nós fazemos várias entrevistas e hoje nós contamos com a presença de um craque em oncologia, a área do câncer. Nós estamos falando com o Dr. Pizão, que é especialista, é doutor nessa área, trabalha como professor, como médico, como pesquisador. E ele já falou para nós sobre o Outubro Rosa, no caso do câncer de mama. Agora chegou o Novembro Azul, a oportunidade que a gente dá aos homens de se prevenirem, de entrarem nessa campanha sem nenhum preconceito, para que a gente possa então evitar a instalação do câncer de próstata. São 68 mil novos casos que acontecem no Brasil todos os anos. E a gente gera, infelizmente, 25% disso praticamente acabam indo a óbito. Ou seja, 16 mil homens perdem a vida por causa desse câncer, que é o segundo em mortalidade no Brasil. Nós estamos, então, perguntando ao Dr. Pizão, o que é a próstata? Muitas vezes ela é tão pequenininha, pesa 20 gramas. Eu queria saber o que ela é, qual a sua função e por que se instala nela, então, esse tumor que hoje é tão temido pelos homens. Bom, professor, de novo, muito obrigado pela oportunidade, né? Estar aqui é muito importante para a gente falar de prevenção e diagnóstico precoce. Como o senhor disse, o câncer de próstata para o homem, né, é um problema de saúde pública muito grave, né? A próstata, ela é um órgão que está localizado na região pélvica, né, próxima à bexiga e ao final do intestino. Em termos de função fisiológica, o papel dela, o que a gente sabe, ela secreta, ela fabrica substâncias que fazem parte e constituem o sêmen, né? Certo. Então isso é importante lá para a sobrevivência do espermatozoide, enfim. Então é o líquido né, que dá o substrato para o espermatozoide, né? Certo. Nós não sabemos exatamente por que, e numa pessoa especificamente é muito difícil dizer o que é que causou o câncer exatamente naquele homem, tá? Certo. Mas a gente sabe que tem alguns fatores que aumentam o risco do câncer de próstata. Tá? Certo. A primeira é a idade, né? Então é muito raro mesmo o câncer de próstata abaixo dos 40, 50 anos. Então, o homem precisa se preocupar e ficar atento com as alterações do hábito urinário, do jato urinário, principalmente a partir dos 50 anos. Né? Certo. Em segundo lugar, aumentam o risco de câncer de próstata, né? A obesidade, o sedentarismo, a raça negra. A gente sabe que o homem da raça negra tem maior propensão e, portanto, deve estar atento. Mais preocupados Isso, ainda. Né? Também, no caso do câncer de próstata, semelhante ao que conversamos sobre o câncer da mama, o fato da pessoa ter um parente próximo, então o pai, o irmão, o tio. A parte genética. É a parte genética. Com certo. O câncer de próstata, isso com certeza torna essa pessoa um membro daquilo que a gente chama de grupo de risco. Grupo de maior risco. Isso, e deve então ter uma maior atenção, deve estar mais atento. Tá. Tá? Quem pratica esporte regularmente tem maior ou menor chance de ter o câncer de próstata? Hoje a gente sabe, professor, que de uma maneira generalizada, é verdade para o câncer de mama, é verdade para o câncer de próstata, mas eu digo que é uma verdade generalizada. A atividade física regular, ela é protetora, ela diminui, praticamente nós estamos falando de qualquer tipo de câncer, a atividade física regular é um fator protetor contra o câncer e também contra o câncer de próstata. Bom, a gente sabe que existem os dois tipos de exame, praticamente todo mundo hoje conhece. Um é o toque retal, que o médico faz exatamente para, através da sua sensibilidade e do seu conhecimento, verificar se há inchamento, se existem alguns caroços, alguma coisa assim. E o outro é o PSA, Isso. Que é um antígeno, né, que é detectado no exame de sangue. Exatamente. Quais são as chances de, vamos dizer, quando o médico faz só o toque retal ou só o PSA, e não os dois combinados,
Quais são as chances e por que tem que combinar esses dois exames? É uma ótima pergunta, professor. Na realidade, existem cerca de 20% dos casos em que a doença, né, ela não é detectada por um dos dois, tá? Certo. Ou o toque de próstata sozinho, ou o PSA sozinho. Então, na realidade, o certo, o correto é fazermos a orientação de que os exames têm um papel complementar. Um complementa o Junto ao outro, outro, tá? certo. Então, a cobertura ideal, a proteção ideal, a maior chance possível do diagnóstico precoce, que é o que nós queremos, é quando se faz a combinação, o uso combinado do toque retal e do PSA, tá? E a partir de quando que o homem deve ir ao médico para fazer esses exames? Olha, o recomendado é que, primeiro, aquele homem que tem fatores de risco, que nós já mencionamos aqui, né, com certeza, ainda que ele esteja assintomático, né, Sem sintoma nenhum. sem sintoma nenhum. E quais seriam os sintomas, né? Alteração, dor para urinar, dificuldade para urinar, de repente de uma hora para outra passa a levantar à noite para urinar, a sensação de que a bexiga não se esvazia completamente, Certo. presença de sangue no sêmen ou na urina, Tá. enfim, esses são todos sintomas. Dores nos ossos. Dores na nos região. ossos, aí já na verdade, seria um sintoma até da doença já avançada que Tá se certo. espalhou além da próstata, né? Mas o importante é, a partir dos 50 anos, todo homem deve considerar como existe o risco do câncer de próstata Certo. e deve procurar o especialista, normalmente é o urologista, né? Tá. Para conversar sobre o exame e ver os prós e os contras do exame. A gente sabe que a mulher se preocupa muito com a sua saúde. Talvez pelo fato dela ser mãe, ela muitas vezes fala, nossa, eu tenho que proteger minha família, eu tenho que viver mais, eu tenho que estar aqui junto dos meus filhos, do meu marido, lutar pela minha profissão, etc. E o homem muitas vezes não se preocupa tanto com a questão da sua saúde. No caso do toque retal, às vezes há até um preconceito, eu não vou fazer, porque isso me deixa constrangido, ou coisa desse tipo. Como é que a gente supera essa coisa? Porque se você não faz o toque retal, você não tem condição de diagnosticar preventivamente o seu tumor. Se você faz o toque retal e o exame do PSA, você tem mais chances, periodicamente, de estar resolvendo o seu problema. Como é que se trata, os médicos tratam essa questão do preconceito do homem? Olha, o grande antídoto para qualquer preconceito é boa informação, né? Certo. Então, vamos lembrar, primeiro, o exame normalmente é realizado por um especialista, num ambiente médico, né? Ou numa clínica especializada, ou num hospital, com toda a privacidade. Certo. O exame realizado pelo especialista é muito rápido, deve durar em torno de 1 a 2 minutos. Certo. O desconforto que ele provoca é mínimo. É momentâneo, né? E mínimo, né? Então não há... A mulher, para fazer exames na parte genital dela, sofre muito mais desconforto que o homem. Com não é? certeza. Então, Tá certo. sinceramente, olhando do ponto de vista objetivo, não há justificativa. Exatamente. Se a gente pensar, né, como o senhor já citou, que fazendo a prevenção, mesmo diagnosticado a cura, o câncer, desculpe, a chance de cura é de 100%, e não fazendo, deixando para diagnosticar uma doença avançada, só 20% das pessoas estão vivas em 5 Pois anos, pensar nesse desconforto de 1 minuto... Não tem nem o que pensar. Não tem o que pensar. Então, vamos tomar a decisão. Quem nunca fez, faça. Por favor, tem muita gente que não fez. Vá lá e faça exame, procure um médico. Tem nos planos de saúde, tem no SUS. Marca a sua consulta, vá lá e faça os exames para se prevenir. No caso, por exemplo, de uma doença instalada, uma vez que não teve jeito, ela se instalou, quais são os procedimentos para evitar o prosseguimento dessa doença e evitar que a pessoa chegue a óbito? Bom, então, a primeira coisa que eu acho importante lembrar, professor, é que o diagnóstico, ele não é confirmado a não ser pela biópsia. Então, Certo. quando se faz o toque e o médico percebe na próstata Que um tem algum caroço, problema.
Certo. Quando se faz o PSA e o exame acusa uma alteração, Certo. o próximo passo, então, é a decisão sobre a biópsia. Certo. A biópsia, confirmando o diagnóstico de Quer dizer, a de biópsia câncer, entra lá, tira um pedacinho da próstata, Isso. faz o exame e verifica. Exatamente. Normalmente sob sedação, o paciente faz um Certo. exame guiado pelo ultrassom, também um procedimento que nas mãos do especialista, muito simples e com baixa complexidade. Mas enfim, tirou um pedacinho, olhou no microscópio, isso é câncer. Tá. Quais são os tratamentos? O tratamento mais utilizado, que está associado ao maior índice de cura, é a cirurgia. E aí é muito importante que essa cirurgia seja realizada por uma equipe de profissionais verdadeiramente experientes. Com grande experiência. Com grande experiência. Tem até gente que usa robô para fazer. É verdade. É uma cirurgia assistida, onde ele vai e tal, evita que haja, vamos dizer, a supressão daquele nervo que, de alguma forma, sustenta a masculinidade, vamos dizer que o homem acha que a ereção é uma coisa importante, Exato. etc. Então, existem médicos muito especialistas e centros muito especializados. É melhor ir num desses que fazem análise de muitos casos do que em alguns que não têm muita experiência e que você pode ter algum problema. Faz diferença, sim. Os estudos mostram que faz diferença procurar um centro que tenha muita experiência. Tá certo. Bom, no caso da mulher, nós já vimos então que a prevenção é ultra importante. No caso do homem, é ainda mais importante porque o preconceito é maior que o da mulher e, portanto, Outubro Rosa, que é a prevenção contra o câncer de mama, e o Novembro Azul, prevenção contra o câncer da próstata no homem, são fundamentais essas campanhas e a conscientização é ultra bem-vinda para que as pessoas estejam a par de informações e possam se prevenir e evitar essas doenças, para si e para os seus. A gente queria agradecer a presença do Dr. Paulo Eduardo Pizão, um craque, deu uma aula aqui para nós de prevenção e de ação no caso da instalação de tumor nas pessoas. Muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que houve uma alegria muito grande das pessoas poderem ter acesso a tantas e válidas informações valiosas para nós neste programa Mais Cidadão do Canal 8. Muito obrigado, professor, pela oportunidade e pelo convite. Eu é que agradeço. Um abraço a vocês. Muito obrigado pela audiência.